Olá, seja bem-vindo a mais um encontro. Nesse segundo encontro eu quero falar sobre o segundo alicerce para a vida discipular. E eu preciso meditar com você do livro de Jeremias, capítulo 23, de verso 29. Acompanhe comigo aqui na tela. O texto diz assim: "Não é minha palavra, ela arde como um fogo, e como um martelo que despedaça uma rocha?" Vamos entender o cenário. Jeremias é um profeta que prega num momento difícil. Tanto que ele foi chamado um profeta que pregou na terra dos horrores, Jeremias capítulo 15. O cenário não era fácil. Idolatria, falsos profetas, corrupção, imoralidade estavam tomando conta daquela sociedade. Mas Jeremias se levanta com uma tocha acesa nas mãos do Criador e prega com convicção. Dois ensinamentos esse texto nos traz para nós que somos discípulos de Cristo. Ele diz o seguinte: a palavra de Deus, ela é como um fogo que purifica. A palavra de Deus, ela é devastadora como fogo. Ela incendeia os nossos corações. É o livro que nos lê. É o livro que revela os nossos pecados. A palavra de Deus, sobre a ótica do Espírito Santo, ela ensina para nós sobre o que nós devemos ser, sobre o que nós devemos saber e também sobre aquilo que nós devemos fazer. Todo discípulo e discipulador precisa ter como alicerce a palavra de Deus. É o nosso livro de regra, de prática e de fé. E esse texto também não me lembra uma coisa interessante, eu quero abrir um parênteses. Isso me lembra de Neemias, do avivamento que aconteceu, no livro de Neemias, capítulo 8. O texto diz que quando Neemias ali, junto com o povo, Esdras, eles abrem o livro em praça pública. O texto diz, em Neemias capítulo 8, que quando eles abrem o texto das 6 da manhã ao meio-dia, em pé, a presença de Deus vem sobre aquele ambiente e o povo cai com o rosto em terra. Quando nós lemos Neemias capítulo 9, observamos que o povo começa a ler as escrituras, de fato, há um avivamento. Eu creio que o avivamento provocado naquele tempo foi comparado ao avivamento da Reforma Protestante. O povo precisa se voltar à palavra de Deus. A palavra de Deus é que nos guia, é que ela revela os problemas e as mazelas do nosso coração. O segundo ensinamento que esse texto nos dá é que a palavra de Deus, ela também é como um martelo. Jeremias 23, verso 29, eu quero lembrar o texto para você. Ele diz assim: "A minha palavra ela arde como um fogo e como um martelo que despedaça uma rocha." A palavra de Deus, ela é como um martelo que despedaça os corações endurecidos. A palavra de Deus, ela despedaça as mazelas que nós temos. A palavra de Deus, ela é o martelo de Deus. Não é o tipo de martelo que crava pregos ou afunda as estacas. Ela quebra o nosso coração e nos capacita a viver conforme a vontade de um homem de Deus. Ela penetra em nós e nos afia. Então, todo homem de Deus precisa se curvar a este livro. Eu ensino muito isso no seminário. Nós precisamos ler a palavra de Deus. Se de fato nós precisamos nos curvar diante desse livro. Esse livro que mudou cidades, gerações, mudou o curso da história, também é um livro que quebra os nossos corações e nos ensina sobre aquilo que nós devemos saber. Bom, nós estamos no segundo momento aqui deste vídeo. Primeiro eu falei sobre a importância da palavra de Deus, mas agora eu quero falar sobre algo muito importante. Eu quero falar sobre o curso do discipulado. Eu vou ler um texto aqui. Eu creio que esse texto ele é pesado e ele é solene, mas muito mal interpretado nos dias de hoje. Eu quero falar para você hoje sobre o curso do discipulado. Leia comigo aqui o texto aqui na tela. Lucas capítulo 14, de verso 25 em diante. Eu vou ler do verso 25. Uma grande multidão o acompanhava e ele, voltando-se na direção dela, disse: "Se alguém vier a mim, amar pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs e até a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular as despesas, para ver se tem como acabá-la? Para não acontecer que depois de haver posto os alicerces, não a podendo acabar, todos
todos os que a virem comecem a zombar dele, dizendo: este homem começou uma construção e não conseguiu terminá-la. Ou qual é o rei que antes de entrar em guerra contra outro rei não se assenta? Primeiro, para consultar-se com os 10.000, pode ir de encontro ao que vem contra ele com 20.000? Mas pelo contrário, enquanto o outro ainda está longe, manda emissários e pede condição de paz. Assim, todo aquele dentre vós que não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. Como eu disse, é um texto desafiador. É um texto que nos ensina sobre discipulado. Mas vamos lá. Um padre chamado J.P. Meyer, um padre chamado J. Meyer, ele fez 3 círculos concêntricos e ele nos ensina sobre o que é ser discípulo. Vamos entender melhor isso. Existiam as multidões, existia os 70, existia os 12. Vamos repetir? Dentro do contexto de Jesus, existiam as multidões, existiam os 70 discípulos, existiam os 12. Mas vamos melhorar mais ainda esse aprendizado aqui. O que Jesus está dizendo para nós é que aquele que quer se tornar discípulo de Cristo precisa amar ao Senhor acima de todas as coisas. Deixa eu melhorar aqui, mais ainda. Eu não consigo te amar, de verdade. O que faz eu te amar é o meu amor por Cristo. Porque quando eu amo a Cristo acima de todas as coisas, Ele me dá amor suficiente para amar você, para amar mais a minha família, para amar mais os meus amigos, para amar os órfãos, para amar as viúvas. Porque o homem por si só, ele é miserável, ele é pecador. O que nos faz semelhante a Cristo é conhecê-lo, amá-lo. Por isso que o apóstolo Paulo dizia: o que eu quero é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Então o que Cristo está nos ensinando aqui hoje é que nós precisamos amá-lo acima de todas as coisas. Quando a gente ama a Cristo, os nossos comportamentos, os nossos valores, as nossas crenças são definidas. Então ganhamos aquilo que chamamos na teologia de cosmovisão cristã. Amar Cristo precisa ser o centro da nossa vida. Isso me lembra também a passagem de Lucas, capítulo 9, de verso 58. Aqueles 3 potenciais discípulos, eles chegaram para Jesus e dizem assim: Senhor, nós queremos te seguir, Senhor. Jesus responde: as aves têm suas tocas, as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Seguir Cristo Jesus significa que terão dias difíceis, de dias de desconforto. A vida cristã não é uma sala VIP, nem uma coluna de férias, é um combate sem trégua. Mas nós precisamos amá-lo acima de todas as coisas. Jonas Madureira, no seu livro O Custo do Discipulado, ele fala sobre as 3 demandas discipulares. Ele fala sobre ame o Senhor acima de todas as coisas. E o segundo custo, que implica seguir a Cristo, eu falei do primeiro, ame ao Senhor acima de todas as coisas. O segundo significa renuncie tudo aquilo que você tem. Vamos ver o texto? Ele diz que aquele que não levar a sua cruz não pode ser discípulo de Cristo. Calma. Seguir a Cristo é dia de renúncia. Precisamos carregar a nossa cruz. Mas é importante entendermos que o final da nossa vida não é a cruz, mas a coroa da vida. É aquela que está disposta àqueles que seguem a Cristo. Renunciar tudo aquilo que você possui é as mazelas do coração, são os pecados. São os amores que você carrega. Todo homem tem os seus amores. Quem são os amores? É beber das taças dos prazeres terrenos. É amar outras coisas senão a Ele. Então Jesus fala para o seu discípulo: olha, você quer ser discípulo? Você quer me seguir? Me ame acima de todas as coisas, mas agora você tem que renunciar a tudo que você tem. E essa renúncia não significa que eu tenho que deixar minha família, abandonar eles, deixar eles numa casa e ir para um outro mundo pregar o evangelho. Não é isso. É de fato você renunciar tudo que te impede de amá-lo, de viver com Ele, de caminhar com Ele.
de se tornar mais parecido com Ele, de ser como Ele. Isso é renúncia, é centralizar a sua vida. Andar com Cristo é caminhar sobre as águas, é você andar sobre um lugar que talvez você às vezes não sente, você não consegue sentir ali os seus pés em um terreno que você sinta confortável. É andar em meio às dificuldades da vida e dizer assim, eu amo a Cristo, eu quero viver com Cristo. E qual é a terceira demanda e o terceiro custo do discipulado? O terceiro custo do discipulado é avalie o custo. Eu vou dizer para você que eu acho que esse texto, eu vou dizer de verdade, esse texto, poucos pastores e poucas igrejas pregam isso no Brasil. O que é avaliar o custo? O texto diz o seguinte, qual é o rei que não vai para uma outra guerra, não se assenta e vê se tem um soldado suficiente para combater contra o rei? Vamos trazer para o nosso cenário no dia de hoje? Imagina o seguinte, você tem uma empresa. Se você quer abrir uma empresa, você não vê se você tem dinheiro suficiente, se você tem fluxo de caixa para você de fato manter o seu negócio? Eu estou trazendo a Bíblia para os dias de hoje. Da mesma forma, seguir de Jesus, você precisa de fato avaliar esse custo. É isso que você quer? É esse evangelho que você quer? Porque quando você põe a mão no arado, você não pode olhar para trás. Isso significa livre-arbítrio. Isso significa seguir Jesus. Avaliar o custo, se você está disposto a passar pela cruz, mas o final é a coroa da vida, é se regozijar com Jesus até o final dos tempos. Então Jesus, ele fala para os seus discípulos, olha, se vocês querem serem meus discípulos, vocês precisam me amar sobre todas as coisas. Você precisa renunciar tudo que você tem, mas agora você precisa avaliar o custo. Isso é servir, isso é seguir Jesus. Mas eu termino aqui esse bloco dizendo o seguinte, como Apocalipse capítulo 21, de verso 4 diante, diz o seguinte, permaneça fiel, porque nós vamos viver em um lugar onde não haverá mais dor, não haverá choro, não haverá pranto, não haverá tristeza, não haverá câncer, não haverá ansiedade, não haverá dificuldades, porque nós vamos regozijar e vamos passar a eternidade com Cristo e Ele vai dizer para nós, entrem benditos de meu Pai. Vamos passear e andar na cidade celestial, mas antes, Cristo nos chama para perseverar. Cristo nos chama para andar sobre as águas. Cristo nos chama para nos tornarmos discípulos como Ele. Sabe, não se esqueça, como o apóstolo Paulo dizia, os piedosos, eles serão perseguidos. Se você é perseguido, entenda que você está no caminho certo. Caminhe com Cristo e ande com Ele. Que Deus te abençoe.